Irmãos, nós temos feito uma reflexão na primeira carta de João e hoje nós vamos estar falando do trecho que vai do verso 7 até o final desse capítulo 4 da primeira carta de João. Como todos sabem, né? João é conhecido como o apóstolo do amor e ele sempre fala do amor. Na sua carta ou nas suas cartas, ele vai citando o amor e o verbo amar por diversas vezes. E nós podemos ver a mensagem central, apesar do fato que nós temos sempre mencionado aqui, que João estava escrevendo à sua igreja, à igreja da Ásia, aos seus leitores, preocupados, porque estavam sendo atacados pelo início do gnosticismo, o pré-gnosticismo, e nós temos falado como era essa ameaça, o que estava acontecendo, e então era uma preocupação de João, para que os irmãos pudessem sempre estar analisando as coisas, vindo de onde vinham, de quem vinham, e saber se realmente era a palavra, e ele dava testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, e daquilo que todos os apóstolos estavam falando, estava sendo pregado. Nós vamos ler este texto. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama a Deus, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Gostaria que os irmãos dessem uma pausa e nós vamos dar sequência no texto. Um texto inicialmente conhecido por todos já ouviram falar. Nós sabemos que nós devemos amar uns aos outros, e nós podemos pegar as mensagens de todas as cartas, de todos os evangelhos que temos aqui, podemos buscar também no Velho Testamento, e vamos encontrar isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e Jesus diz que é para amar como ele amou. Então nós devemos amar uns aos outros. E essa mensagem está aqui, e parece muito fácil. Vamos amar uns aos outros. Há um cântico antigo que diz, né? Amados, vamos amar uns aos outros. E é fácil cantar, é gostoso cantar, a gente sorri uns para os outros. Nós gostamos de abraçar os irmãos, falar sobre o amor é bom. As pessoas aí fora no mundo pregam o amor todo dia, todo momento, falam sobre todas as formas do amor e dizem que o que importa é amar. Então o amor é sempre tema no nosso dia a dia. E é tema dessa carta de João, no capítulo 4 principalmente, ele fala sobre isso. E aqui nós encontramos em destaque: Deus é amor. Deus é amor. E aquele que ama é nascido de Deus. Para que nós sejamos nova criatura, aquele que é nova criatura deixou as coisas antigas para trás, é uma nova pessoa. Então aquele que é nova criatura, ele não vai amar para ser nova criatura. Ele, como nova criatura, ele mostra a evidência disso através do seu amor. O amor é a evidência de uma nova criatura, de um novo ser. Porque quem é nova criatura foi gerado por Deus. É uma nova criatura gerada por Deus. E Deus é amor. Então aquele que diz que é nascido de Deus, ele ama. E nós temos falado sobre isso. Na última vez que eu falei aqui, nós falamos sobre essa questão de amar. E João está sempre falando isso, de amar e praticar, a prática do amor. Nós devemos praticar o amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito. Unigênito é aquele que foi nascido de uma forma única, é o único, não tem outro. Ele enviou para morrer no meu e no seu lugar, no nosso lugar.
Nós que éramos rebeldes, inimigos de Deus, pecadores, inimigos de Deus, fomos alcançados através desse amor. Alguém que se doou pelo outro. Esse é o amor. Alguns dias atrás nós vimos o irmão Rodrigo falando aqui sobre o amor lá de 1 Coríntios 13. A gente pode fazer tudo, ser tudo, se não tiver amor é em vão. E a prova de que nós realmente estamos em Deus e somos nova criatura é amar, é doar. Aquele que deu a vida por nós, ele se entregou por nós. E aquele que ama, ele também se entrega pelo outro, ele se doa pelo outro. Como da última vez que falamos sobre a prática do amor, aquele que possui recursos dessa terra, vira o seu irmão passando necessidade e não fizer nada, não serve de nada, o amor de Deus não está nele. E nós podemos trazer isso para esse texto. Lembrar que o amor, alguns textos diz, isto é o amor. Aqui diz, nisto consiste o amor. Não é que nós amamos primeiro a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Não é porque eu e você fazemos alguma coisa ou despertamos em Deus o amor. Não é porque Ele viu em nós alguma coisa que merecesse ser amado. Mas é a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia, como lemos no Salmo 100. É o amor de Deus primeiro. Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho. Isto é amor. Porque amar em troca, amar porque o outro não amou é muito fácil. Como eu disse, o amor é falado dia a dia aí fora. As pessoas pregam amor. Um amor interesseiro, um amor com interesses comuns ou com interesse particular, um amor em que tem alguma coisa em troca, um amor condicional. Assim é o amor no mundo. Amados, Deus nos amou de uma maneira que com certeza nós não somos capazes de amar, mas esse amor vai ser completo, ele será completo. Nós demonstramos amor obedecendo aos mandamentos do Senhor, dia após dia, obedecendo aos seus mandamentos, para que nós sejamos aperfeiçoados nesse amor, e nós vamos ver isso. No versículo 13 em diante, diz assim, nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e crescemos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Vejam, nós fazemos questão de estar repetindo, como João repetiu, sobre o amor. Parece realmente repetitivo, não só parece não, é repetitivo. O dever que nós temos como mandamento de amar. João, ele quando começa diz, amados, ele está preparando, né? Amemos. Está mandando um mandamento. Amemos, amados, amemos. A quem? Uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus. Deus é amor, o amor procede de Deus. João estava enfrentando problemas naquela época sobre a procedência da mensagem dos pregadores e dizendo aos irmãos para que não confiassem em tudo que ouvissem e vissem. Os irmãos se lembram dessa mensagem que nós falamos aqui, porque muita gente crê em revelação, em sonho e visões, e porque alguém diz que é de Deus. E João está dizendo, vejam a fonte, façam a prova, provem, para saber se é de Deus. E não é todo o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus é verdadeiro. O amor que estávamos falando agora há pouco é mundano. Chega a ser maligno na maioria das vezes.
Não procede de Deus o amor que é pregado, que as pessoas dizem ser amor e que nós conhecemos muito bem aí fora. Se nós buscarmos nos livros de poesia, nos livros poéticos, nos romances, nós vamos encontrar diversas formas de amor e coisas muito bonitas. Mas até esses romances, até esses livros, a ficção, as poesias, os poemas, vão falar sobre o amor de se entregar um pelo outro, de se doar, do amor verdadeiro. Mas o amor verdadeiro nós recebemos de Deus, o nosso Pai, que deu o seu Filho por nós. E esse amor é aperfeiçoado em nós, na nossa comunhão uns com os outros. Há pessoas que dizem que não precisam estar na igreja, não dependem da igreja para ser crente, para ser fiel a Deus. Mas aí está um ponto falho. Porque como é que eu posso praticar o amor, exercitar o amor, provar a evidência do amor na minha vida, se eu não estou entre os irmãos, cultuando a Deus com eles? É muito fácil, irmãos, dentro de uma comunidade, de uma igreja, como a nossa, por exemplo, a gente amar alguém assim, por exemplo, como a irmã Maria, tia Maria, né? Pessoa amável, dócil. Com certeza todos amam. Porque é sempre gentil, é sempre educada. Né? Mas quando alguém nos confronta e fala alguma coisa que nós desagradamos, já é mais complicado a gente sentir amor. E a gente, quando fala de amor pelos irmãos, a gente, não, eu amo todos os meus irmãos. Mas pense em alguém que fez alguma coisa que te contrariou. Quando você lembra de alguém que você não simpatiza, né? Alguém que a gente não simpatiza, já começa até a rosnar os dentes. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto desse fulano. Ele faz umas coisas. Que amor é esse, irmãos? Quando a gente lembra de um irmão nosso e tem um sentimento ruim. Isso não é prática de amor. Nós estamos nos enganando. Enganando os outros. O amor é aperfeiçoado em nós, no convívio, no dia a dia, dentro da igreja e fora. Nós até falamos há uns dias atrás sobre alguém se isolar e viver num mosteiro, por exemplo. Eu me lembro, o irmão Marcelo até disse assim, rapaz, estava pensando que para resolver meus problemas eu ia precisar me isolar, mas eu estou vendo que não é nada disso. Porque ao se isolar, a pessoa pensa que está deixando muita coisa, resolvendo muitos problemas, mas ela está deixando de exercitar a sua fé. E é preciso viver lado a lado, estar lado a lado para orar uns pelos outros, amar uns aos outros. Irmãos, eu posso dizer com toda certeza que eu tenho recebido na prática, eu tenho recebido o amor desses irmãos dessa igreja que eu faço parte. Glória a Deus por isso. Pessoas que têm se doado por mim. Muito obrigado. Agradeço a Deus. Glória a Deus por esses irmãos. Eu tenho visto isso na vida de outras pessoas. Deus é misericordioso. E não é porque Ele olha para nós e diz, você é bom. Não é por isso. É porque Ele é amor. Ele é misericórdia, Ele é bondoso. Mas nós vamos evidenciar que nós somos dele, nós somos nascidos dele, praticando, obedecendo aos seus mandamentos. Quando eu li esse texto e vi o versículo 17 dizendo que para que no dia do juízo mantenhamos confiança, porque muitas pessoas até têm dúvidas sobre isso, sobre a certeza da salvação, sobre o ir morar com Deus. E o texto diz para que nós não tenhamos medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O verdadeiro, o perfeito amor lança fora o medo. O temor a Deus é respeito, não é pavor. Porque Deus, no dia do juízo, vai julgar a todos. Então, aqueles que estão nos assistindo, estão nos vendo,
Deus não vai julgar somente esses que estão dentro da igreja, não só aqueles que dizem ser crentes. O juízo é para toda a humanidade. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todos passarão pelo juízo. Uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Então é preciso manter a confiança, praticando o amor, amando a Deus, amando os irmãos, deixando manifestar em nós o amor de Deus no dia a dia. Na prática, essa comunhão parece coisa simples, mas nós sabemos que é muito difícil. É difícil amar, demonstrar amor por alguém que nos aborrece, que nos contraria, que diz algo que não nos agrada. Se alguém chegar para mim após a escola dominical e dizer: presbítero, eu não gostei da maneira como você falou determinado assunto. Se não houver amor na minha vida, se eu não refletir o amor de Deus, eu vou ficar com muita raiva dessa pessoa. Nós sabemos que muitas vezes os inimigos são criados a partir daquilo que ouvimos. Nós criamos um inimigo quando ouvimos alguma coisa que nos desagrada. E se estamos fazendo isso, é porque o amor de Deus não está em nós, nós não estamos nele. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ame a seu irmão. Irmãos, nós não podemos ver o vento, nós podemos sentir. Nós não podemos ver, por exemplo, o vírus, né? Os cientistas ainda olham lá no microscópio, tentam, mas aqui nós não vemos nada. Nós vemos o efeito. Mas nós também não podemos ver presencialmente Deus. Ninguém viu Deus face a face. É claro que tem a teofania de Deus. Os irmãos já ouviram falar sobre isso, as aparições. E não vou explicar o termo aqui agora, mas ninguém viu Deus face a face. Mas nós vemos Deus em cada um de nós, porque nós sabemos que está escrito aqui: Deus permanece naquele que ama o seu irmão, aquele que ama como Deus diz que deve amar. Nele está Deus, nele está o amor de Deus. Nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu daqui da frente contemplo os irmãos com o EPI principal que as pessoas recomendam para esse momento, da máscara, né? Nós chegamos ali à frente, é medida a temperatura na entrada da igreja, recebemos o álcool em gel, e isso é feito por aí. Graças a Deus isso tem passado, há uma ameaça de que pode voltar. Deus está no controle de tudo. E eu te digo uma coisa, que se você não pegou o vírus, não é só porque você usa máscara, usa álcool em gel, é Deus que não quis. E você diz assim: eu estou em casa e esse povo está na igreja, esse povo é doido, ninguém está respeitando as leis, ninguém está respeitando as normas. Se você está em casa, e Deus quis também que você não pegasse aí em casa, porque se em casa você tiver que pegar, vai chegar até você. Nós temos responsabilidades com nossa família, conosco, de cumprir as leis, de obedecer aos decretos, mas o primeiro decreto, a primeira lei que vem como decreto é esse: amar, amar, amar uns aos outros, né? Depois de amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas pessoas dão mais valor aos decretos, às leis civis, do que aos decretos de Deus. Deus está no controle, Deus comanda a nossa vida e nada foge, nada. Mas nós devemos, em gratidão a tudo que Ele faz por nós, só obedecer. A obediência é a evidência de que você é um cristão, de que você está vendo um crente. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para nós demonstrarmos amor com aquele que está em casa e não vem à igreja por causa do vírus, e por aquele que usa a sua máscara e toma as demais medidas e está na igreja também para adorar a Deus.
porque Ele é o Senhor de todos nós e Ele há de julgar todos nós no último dia. Eu gosto muito de estar aqui, esse é um lugar que me dá prazer de estar, mas não há lugar que eu almeje mais do que o céu com Deus. E no último dia, quando Ele chamar, quando todo joelho se dobrar, eu quero receber o abraço dEle e quero ver todos os irmãos lá comigo. E para isso, nós temos mandamentos e decretos a seguir, entre eles, amar ao irmão, a quem eu estou vendo dia a dia no nosso convívio aqui na igreja e também durante a semana. Que Deus nos abençoe para sermos evidências